Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Descarte Final, um programa dedicado a trazer informação e conhecimento sobre transtorno narcisista. O meu nome é Rubens Macedo, eu sou o seu apresentador. Se você já é um espectador assíduo do programa, um perfeccionista e até um audiófilo, está notando que o som aqui está com uma qualidade discretamente diferente. Isso acontece porque esse episódio nasceu de uma conversa no WhatsApp. Amigos e amigas que me acompanham, que conhecem o trabalho que eu estou fazendo, acabam por me trazer questões também, perguntas espontaneamente em conversa, sem a pretensão de que isso vire episódio. Mas eu acabo transformando porque surgem disso reflexões interessantes. Então a primeira parte da resposta que eu dou nesse episódio, ela foi de uma conversa espontânea no WhatsApp e, mais pra frente, eu decido fazer um adendo e refletir mais adiante ainda sobre a questão. A questão: o narcisista é legalmente responsável? Bom, eu tenho a política de não fazer enrolação aqui no programa, então a resposta curta é sim, o narcisista é legalmente responsável pelo que ele faz. Pronto. Mas você quer a resposta completa, né? Eu sei. Vem comigo. Então, vamos lá, de novo. Uma amiga me perguntou: o narcisista é legalmente responsável pelo que ele faz? A resposta que eu dei para ela: essa é uma questão na qual eu não vou emitir opinião, porque existe resposta na ciência. Quando se fala em quadros mentais e psiquiátricos, entra justamente essa questão da responsabilidade legal, né? Quando você trata disso em tribunal americano, por exemplo, eles têm o termo legally incompetent, legalmente incompetente, quer dizer que a pessoa é comprovado legalmente, a partir de diagnóstico, por laudo psiquiátrico, que a pessoa não tinha condição de agir diferente do que ela agiu por conta de um quadro psiquiátrico. Isso se aplica para a esquizofrenia. Um esquizofrênico, ele tem efetivamente alucinação visual, auditiva, sensorial de toda espécie. Então, um esquizofrênico, se ele sacou uma arma e atirou no balconista da loja, e ele argumentar que é porque ele viu o balconista da loja se transformar num alienígena e sacar uma bazuca, se for comprovado que ele é um esquizofrênico, é muito provável que ele esteja falando a verdade. Verdade de como ele viu o mundo, de como ele percebeu, e ele reagiu ao mundo como ele o percebeu. A percepção dele é distorcida, mas ele não está mentindo. Ele realmente acreditava estar agindo em legítima defesa. Porque, veja, isso é uma coisa que talvez passe mais por filosofia do que psicologia, mas o que é mentir? Ou o que é falar a verdade? Mentir pressupõe você saber a verdade, ou acreditar que sabe a verdade, enfim, essa percepção pode estar equivocada, mas enfim, você acredita saber a verdade e delibera por dizer mentira, por não dizer a verdade. Isso é mentir. Isso é mentir ativamente. O esquizofrênico, nesse exemplo, ele tecnicamente não está mentindo, porque ele realmente não viu a coisa de outro jeito. Quando você fala sobre um narcisista, não. Como é que você comprova que o narcisista tem condição de escolher? O narcisista, ele não tem condição pela doença, ele não tem condição de perceber diferente, mas ele tem condição de escolher. O narcisista, ele não necessariamente, a não ser que ele esteja muito descompensado, não sei se pode chegar nesse nível de ter alucinação sensorial, de qualquer espécie, visual, auditiva, olfativa, o que for. Mas o narcisista está reagindo ao mundo como ele o percebe. Mas no que diz respeito à reação, se você inclui na equação uma possibilidade concreta de consequência, o narcisista escolhe diferente. Por exemplo, o narcisista está causando em casa, está gritando com todo mundo, e está jogando panela e não sei o que, blá 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 blá. Entra um policial na rua. Parou. Ué? Mas ele não é louco, não sei o que. Não. Ele não é legalmente incompetente. Ele fez uma escolha. Enquanto ele estava com os vizinhos e com a família que nunca fizeram nada contra ele, ele está causando. Bota um policial na sala. Acaba a palhaçada. Então essa é a diferença. O narcisista pode escolher. Eu vou acrescentar aqui um ponto que eu julgo importante para compreender ainda mais essa questão. Nesse exemplo do esquizofrênico, ele, porque é considerado legalmente incompetente, ele é inocentado ou fica isento de consequência? Não. Se a máquina jurídica estiver funcionando da forma correta, em teoria, esse indivíduo vai para um instituto psiquiátrico e não para o sistema prisional convencional. Ele não vai para a cadeia.
porque entende-se que ele é um perigo para si e para a sociedade, portanto ele tem que ser tirado de circulação. Mas porque ele tem um quadro psiquiátrico e comprovou-se que o quadro psiquiátrico que ele tem está atrelado ao crime que ele cometeu, entende-se que ele precisa de ajuda psiquiátrica. Então ele é tirado de circulação e é condenado a uma internação compulsória. Então, no final das contas, ele é preso de qualquer jeito, mas ele não vai para a cadeia convencional. Agora, ligado a esse assunto, eu vou colocar uma reflexão aqui que é puramente especulação minha, que tem alguma base em ciência, mas que, de novo, insisto, é especulação minha. É muito uma emissão de opinião ou qualquer coisa do tipo. Eu estou levantando uma pergunta para a qual eu talvez não traga a resposta. O narcisista que comprovadamente tem ideações paranoicas, tem ideação persecutória e tem percepção distorcida da realidade, se descompensado o suficiente, ele pode ter um quadro que se assemelha ao de um esquizofrênico? Bom, vamos lá. Sobre essa questão do narcisista ter uma percepção distorcida da realidade. Porque ele tem uma percepção distorcida, isso significa que ele percebe de forma errônea alguma coisa que efetivamente aconteceu. Ele não alucina, num primeiro momento, ele não tem alucinação visual ou auditiva, a partir do nada. Ele olha para uma sala vazia e vê um monstro se formando. Num primeiro momento, isso não acontece. Isso é algo que, de novo, pode acontecer com o esquizofrênico. O narcisista distorce alguma coisa que efetivamente aconteceu a partir da forma como ele está se sentindo no momento. Para o narcisista, sentimentos são fatos. Por exemplo, eu, realmente bem intencionado, com uma intenção legítima, de bom coração, preparo um sanduíche e levo para um narcisista que convive comigo por qualquer razão. Se nesse momento o narcisista está se sentindo inferiorizado, ele vai interpretar, vai perceber esse ato por essa ótica. Então ele pode dizer algo do tipo: ué, por que você está trazendo sanduíche para mim? Está me dizendo que eu não sou capaz de preparar um sanduíche sozinho? Não tenho competência nem para isso? Ou está me dizendo que eu estou muito magro? Está empurrando comida? Ele está distorcendo alguma coisa que efetivamente aconteceu. Ele não fabricou isso do nada. Precisou haver um gatilho, que foi o meu ato de levar comida para ele. Agora, se a gente considerar que o narcisista está compreendido dentro do grupo B, onde estão juntos o histriônico, o borderline e o antissocial, e podem haver patologias co-ocorrentes ou as comorbidades, como é mais comum se falar no Brasil, né? Então, quer dizer, é a possibilidade do indivíduo ter mais de um transtorno ao mesmo tempo, e, estatisticamente, a patologia co-ocorrente mais comum com o narcisismo é borderline. O nono traço do transtorno borderline é uma coisa chamada ideação paranoica transitória induzida por estresse. Isso significa que quando um portador de borderline está sob forte estresse, quando ele está muito descompensado, ele pode ser tomado por um quadro paranoico mais intenso que pode incluir alucinação auditiva. Transtorno borderline é muito comumente fruto de lar disfuncional, pais ausentes, negligentes, violentos, abusivos, o que for. Então, num quadro transitório como esse, o borderline pode ouvir o pai ou a mãe cuspindo agressões no ouvido. E os pais não estão lá. Então, é um quadro alucinatório. Pode acontecer a mesma coisa com o narcisista? Se for para essa questão jurídica legal, que é o que está sendo debatido aqui, vai ter que se comprovar. Isso é muito difícil. E, por fim, uma questão que é muito comum por parte das vítimas e sobreviventes de abuso, que é a de querer responsabilizar legalmente o narcisista. Esse é um lugar muito delicado. Justiça não se faz com o que você sabe, se faz com o que você pode provar. Se você quiser responsabilizar um narcisista legalmente, você terá que provar que ele é narcisista. A única forma de você comprovar que um indivíduo é narcisista é com um diagnóstico feito por psicólogo qualificado com o paciente voluntariamente em terapia de médio e longo prazo. Você conseguir isso é ainda mais difícil do que enunciar tudo que eu acabei de anunciar. Então, o que você vai ter que comprovar, caso decida entrar numa batalha legal com o narcisista, é comprovar as coisas que ele fez, que ele efetivamente fez. E se você tiver um advogado bem treinado, bem qualificado, ele dificilmente vai citar narcisismo no processo, porque isso é totalmente inútil, porque você não vai conseguir comprovar. Então, entenda qual que é a batalha. Se você realmente estiver disposto a entrar numa guerra judicial, trave a batalha correta. E entenda, saiba, que não vai ser nem um pouquinho fácil. Briga judicial com narcisista é guerra. Então saiba onde você está entrando. O programa de hoje fica por aqui. Se você curte o trabalho que eu faço e acredita que ele pode ajudar mais pessoas, curta, comente, compartilhe, se inscreva. O meu nome é Rubens Macedo. Eu não sou psicólogo ou terapeuta de qualquer espécie. O consumo desse material
não substitui ajuda profissional. Se você acredita que está com problemas, procure um psicólogo qualificado. O mais provável é que tenha solução. Até a próxima.